Muito bem, queridos, nessa noite nós vamos retomar a nossa breve série de mensagens que eu tenho feito no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5. Então eu convido vocês a abrirem comigo em Tiago, capítulo 5. Vânia, na NVT, que eu estou usando a NVT hoje, tá? Mas, enquanto os irmãos abrem sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, vamos conversar sobre uma coisa que todo mundo conhece, que todo cristão conhece e reconhece, e que é um problema, é o maior problema da humanidade. O maior problema da nossa cidade, o maior problema do nosso estado, o maior problema do nosso país, o maior problema do mundo, o maior problema da nossa rua, da nossa vizinhança, da nossa família, se chama pecado. O pecado, a entrada do pecado no mundo foi o problema principal e tem sido o problema principal na vida do ser humano. Mas hoje, se você observar na mídia, nas novelas, nos filmes, nas séries, tudo tem sido levado para a coisa mais assim do social. Não, isso é um pecadinho, eu bebo, mas é o meu pecadinho. O que tem? Quem não faz? E a pessoa bebe de perder a linha, e de aprontar, e de bater na mulher, e de arrebentar com os filhos, e de não ter dinheiro para botar dentro de casa, mas é o meu pecado. Deus sabe, Deus perdoa quem busca o perdão. E nós temos que entender que pecado é coisa muito séria, pecado não é brincadeira. A palavra de Deus vai nos afirmar que o salário do pecado é o quê? A morte. E morte não é brincadeira. O salário do pecado é a morte. E quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não está falando da morte física, está falando da morte eterna. E a morte eterna, ontem à noite eu contava a história para a Helena, falava com a Helena ao pé da cama, e falava com ela sobre o pecado, sobre o inferno, coisas que não têm sido pregadas nesses dias. Não se está se falando de inferno, não se está se falando de pecado, tudo agora é teologia do coach. Não, parece que Deus mandou Jesus para você prosperar na vida, para você andar de carro novo. Deus mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, cresça na vida. Troque de carro, case bem, viva uma vida confortável. Mas todas essas coisas são coisas pertinentes a esse mundo, assim ou não? E Paulo diz que se nós esperamos em Cristo apenas para as coisas desse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora observa o que o apóstolo Paulo mesmo faz. Ele vai se despindo de si mesmo. Ele vai despindo o velho homem e se revestindo do novo homem. Ele vai deixando aquele homem que tinha o prazer do pecado e vai se revestindo de uma nova criatura. E ele vai nos aconselhando, carta após carta, que nós façamos exatamente isso. Por exemplo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Ele vai dizer o quê? Que a gente tem que se desfazer da nossa maneira de pensar, renovar a nossa mente. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas o mundo por aí está dizendo que não tem nada a ver não. Deus perdoa, Deus é o Papai Noel, Ele perdoa, Ele recebe o pecador de qualquer jeito. Mas a Bíblia fala coisas muito importantes sobre o pecado. A primeira pessoa que vai falar no Novo Testamento sobre a questão do pecado vai ser João Batista. Na hora em que o Senhor Jesus se apresenta para ser batizado,
João Batista aponta para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Opa, há algo aí que demanda atenção. O pecado está no mundo e há alguém que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai encontrar lá em Atos, no capítulo 10, quando Pedro vai à casa do centurião Cornélio, ele vai dizer: ouvistes falar de Jesus Cristo, este é o Cristo, e ele andava fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo. Pois então nós vemos que Jesus, ele é aquele que tira o pecado do mundo e é aquele que liberta os oprimidos do diabo. Os irmãos creem neste Jesus? Esse é o Jesus que a Bíblia nos apresenta. E o que mais a Bíblia vai nos dizer? Poderia dizer outros vários exemplos, mas eu vou agora fazer a leitura do versículo 1 João capítulo 5, versículo 18. 1 João 5, 18. Acompanhe comigo, que vai estar na tela na mesma versão, na NVT. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Quem tem uma Bíblia Almeida, principalmente a chamada ACF, Almeida, Corrigida, Fiel, pode ficar até um pouco confuso com a versão que vem ali, porque diz assim: sabemos que o que é nascido de Deus não peca. É isso que diz a versão mais tradicional. E aí você para e pensa: mas se quem é nascido de Deus não peca, eu não conheço ninguém que não peca. O sujeito, na hora da briga com a mulher, ele solta os cachorros em cima dela. Isso é pecado. Na hora em que dá aqueles 5 minutos, ele solta os cachorros em cima do filho. Na hora que o time dele perde o gol, ele solta tudo que é palavrão. Como assim? Alguém que não peca? Eu conheço um cara que é muito gente boa, mas ele não é, ele é um pecador, como qualquer outra pessoa. Eu já vi ele pegar troco errado e ficar com o troco errado, não falar nada. Ah, tudo bem, entendi, é um pecadinho, um pecado menor. Será que existe isso? Você que estava na semana passada ou que assistiu pelo YouTube já sabe que não. Não existe isso de pecadinho e pecadão, como a Igreja Católica quer, né? Os pecados veniais, aqueles que têm perdão, ou os pecados mortais. Pecado é pecado. Qual é a questão do pecado? A palavra pecado, na Bíblia, no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra que tem ali é amartia. Amartia significa literalmente errar o alvo. Errar o alvo, aí você pensa comigo, bom, errar o alvo imagine-me aqui com um arco e uma flecha e um alvo ali. Eu estou até sem óculos, ia ficar ruim para mim. Mas quando você pensa em errar o alvo, você pensa assim: atirei para acertar na mosca e errei, não acertei na mosca, acertei no canto, acertei para fora do alvo. Errar o alvo, amartia, significa você lançar a flecha e a flecha não tem nem força para chegar nem perto do alvo. Percebe? O que quer dizer isso? Que alvo é esse e que força é essa que nos impede de atingir esse alvo? Primeiro, todo mundo aqui, se eu dissesse assim para vocês: irmãos, Deus é amor, vocês diriam o quê? Deus é justiça?
Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Mas há uma pergunta que você também responderia sim, porém sem ter muita assim noção do quê? Deus é santo? Deus é santo. E é aqui que está o grande ponto de inflexão. Deus é santo. Se há um atributo de Deus acima de todos os outros, o principal atributo de Deus é santo. Não há em Deus trevas. O Senhor conhece o mal, mas Ele não pratica o mal, Ele não pode nem sequer ser tentado pelo mal. Deus é assim, Ele é perfeitamente puro, perfeitamente santo. E agora que você percebeu isso, você pode alcançar o que eu estou querendo dizer. O nosso alvo é chegar até Deus. Só que como nós que somos pecadores, por natureza sujos pelo pecado, podemos atingir a altitude, o tamanho de um Deus santo? A resposta é: não podemos. Por isso o pecado nos impede de chegar até Deus. Percebe o problema do pecado? Percebe que o pecado nos afasta de Deus? Aliás, está escrito isso: as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, porque Deus é santo. Então o que acontece? A humanidade inventou um esquema. O nome desse esquema é religião. E o que é que as religiões fazem? As religiões fazem uma escadinha para subir essa escadinha e tentar chegar até Deus. Então o sujeito que é espírita, como se chama a escadinha que ele sobe para chegar até Deus? Se chama prática do bem, das boas obras. E ele vai subindo, fazendo as boas obras, aí ele morre. E aí ele reencarna e ele começa aquele ciclo todo de novo até ele ir subindo, sendo purificado e chegar a um nível de divindade. E isso é, em linhas gerais, o Espiritismo. O catolicismo romano, ele usa a Bíblia. Mas o catolicismo romano, ele não é como nós evangélicos, nós usamos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. O catolicismo romano, ele tem 3 bases. Uma das bases é a Bíblia. A Bíblia é o livro da igreja, dizem eles. Porém, os católicos, eles também vão usar outras 2 bases, é um tripé. E nesse tripé você tem a Bíblia, você vai ter o magistério, que é o que o Papa ensina e vem sendo ensinado, então, até chegar às paróquias, até chegar aos padres, no catecismo e aquilo tudo que a gente já conhece. Detalhe, para o catolicismo, o Papa não erra quando ele ensina a doutrina. É como se Deus falasse diretamente ao Papa e o Papa, então, o que ele escrevesse, o que ele falasse de doutrina, fosse uma atualização da Bíblia, mesmo que não esteja na Bíblia. Um exemplo: há uma bula papal do ano de 1950, ainda outro dia, 1950 minha mãe já tinha nascido, e que o Papa escreve lá sobre a ascensão de Maria. Maria ascendeu, subiu aos céus como Jesus. Quando foi que o Papa descobriu isso? Em 1950. E isso é doutrina católica. E Maria não só subiu, como subiu virgem, e como hoje Maria faz parte da Trindade. Está lá na bula papal.
Então a Trindade católica é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Maria, Mãe de Deus. Alguma coisa disso que eu acabei de falar está na Bíblia? Não. Então a escada que eles constroem com as religiões é uma escada de chegar até Deus, de alguma forma. Essa semana, se alguém quiser se interessar, eu posso até passar esse vídeo para vocês, porque eu recebi um vídeo de padres tendo essa discussão, e um padre dizendo para o outro, Maria, Nossa Senhora, manda em Deus, ela dá ordens, porque tudo que ela quer está de acordo com a vontade de Deus. O padre falando isso e o outro dizendo amém, é isso aí, Nossa Senhora está acima, está elevada, quando isso não está na Bíblia. Maria não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o filho dela é. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu poderia citar outras tantas religiões que pregam não só o espiritismo, mas outras religiões como o budismo, né, que também pregam a reencarnação, a iluminação progressiva, em que você vai subindo. Outras religiões que vão chegando, acreditem quando eu digo que a vida não termina aqui, mas vai para outros planetas, e cada planeta mais evoluído que o outro, até chegar ao nível de divindade. É nível de Jornada nas Estrelas o negócio. Está cheio disso por aí. Por quê? Porque o homem, ele quer transcender, ele entende. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Nós temos um desejo pela eternidade. Por quê? Porque fomos feitos, diz a Bíblia, à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos puros, santos e perfeitos. Mas entrou o pecado no mundo, e quando o pecado entra, não tem mais jeito. Humanamente falando, não tem mais jeito. Então, qual seria a solução? Deus nos criou e nós escolhemos o caminho do pecado. Deus avisou: não coma da árvore que está no centro do jardim, porque se no dia que você comer, você vai morrer. Poderia ter se cumprido dessa forma? Morreu Adão, morreu Eva, fim, acabou. Era justo que Deus tivesse feito isso? Perfeitamente justo. Ele avisou, ele falou. Mas Deus é amor. Além de santo, ele é amor. E desde o Éden ele prometeu que ele cuidaria da questão do pecado, porque para nós é impossível vencer o pecado. Você não pode vencer o pecado, eu não posso vencer o pecado. Por quê, pastor? Porque todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus, e acabou. O salário do pecado é a morte. Então qual é a solução? Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus desce do céu, e ele se apresenta e ele diz: eu sou a porta, todo aquele que entrar por essa porta estará na vida eterna. Eu sou o caminho, por isso que não há outro caminho, ele é o caminho, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é Jesus. Mas aí a gente volta aqui para o texto e talvez você esteja pensando: bom, o pecado é uma realidade, eu reconheço que sou pecador. O pecado é uma realidade na vida do não crente, é realidade também na vida do crente. Aliás, esse livro, essa carta foi escrita para os crentes. Mas pastor, eu estou confuso, acabamos de ler aqui, ou pelo menos na versão Almeida, que quem é nascido de Deus não peca. Por isso eu botei na NVT, a melhor tradução seria essa:
que sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. É preciso fazer aqui uma diferenciação entre duas palavras. Uma palavra é pecado, já falei, amartia no grego. E outra palavra no grego que é anomia, que nós traduzimos como iniquidade. Sujeito que nasce uma vez só e que não tem o encontro com Jesus, que não nasce da água e do sangue, que não se encontra com Jesus e não tem a sua vida transformada por Ele, esse é nascido, todos nós somos nascidos em iniquidade. O que é iniquidade? Que a Bíblia diz anomia, é a ausência de lei. A lei de Deus não está no nosso coração, nós queremos viver da maneira que nós queremos. O pecado é prazeroso, o pecado faz parte de nós. Essa é a situação de todo homem, de toda mulher que nasce sobre a face da terra. Uma vida de iniquidade. Mas o Cordeiro de Deus, Ele vem e Ele tira o pecado daqueles que o recebem. Como diz o próprio Evangelho de João, lá no capítulo 1, no versículo 8, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, acabamos de ler. Quem é nascido de Deus é filho de Deus. E quem pode ser nascido de Deus? Todo aquele que olha para a cruz de Jesus e diz: eu merecia aquele castigo. O castigo que o Filho de Deus, puro, santo, sem pecado, levou na cruz do Calvário, era meu, porque eu sou pecador. Todo aquele que se rende aos pés do Senhor Jesus, todo aquele que crê no nome do Filho de Deus, é lavado, remido, liberto de uma vida de pecados. Nós acabamos de ler aqui, se alguém, aqui é nascido de Deus, não vive no pecado, ou seja, o pecado ainda faz parte da nossa natureza? Faz. Nós ainda somos capazes de pecar? Somos. Mas o pecado na vida daquele que anda, que está em Cristo, o que a Bíblia diz sobre aquele que está em Cristo? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é interessante, eu estava explicando isso de uma maneira muito simples para minha filha esses dias também, e eu falava para ela: qual a diferença, filha, de estar com Cristo e em Cristo? A diferença é a mistura. Quando eu digo que estou com a Letícia, minha esposa, eu estou ao lado dela, eu estou perto dela, eu estou de mão dada com ela, eu posso estar até no telefone, numa videochamada que eu estou com a Letícia. Mas estar em comunhão, a prova de que estamos um no outro, é a Helena, que é a mistura minha com ela. E eu falei para a Helena: filha, pega uma massinha branca e pega uma massinha preta. Amassa bastante a massinha branca. Amassou? Que cor que ela ficou? Branca. E a preta? Preta. Agora bota uma do lado da outra. A massinha branca e a massinha preta. A massinha branca está com a massinha preta. Está. Agora pega as duas, misture e amassa. Dá para separar? Não. Não dá mais para separar. Pois é. Isso é estar em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, então nós somos um com Ele. Quantos estão entendendo? Se estamos em Cristo, somos um
com Ele, e aquele que está em Cristo viverá. Faz sentido isso, de estar em Cristo, dessa maneira que eu estou explicando da mistura, à luz do versículo? Vamos ler o versículo de novo? Sabemos que os nascidos de Deus, os que estão em Cristo, não vivem no pecado. Por quê? Porque a nossa natureza não é mais a natureza que era antes. Se éramos massinha branca e Cristo massinha preta, misturou, a natureza dele está em mim. Portanto, a minha natureza já não tem mais o prazer no pecado que tinha antes. Não posso mais viver no pecado como vivia antes. E vamos além, pois o Filho de Deus, que é Jesus, no qual nós estamos, o Filho de Deus os protege do maligno, e o maligno não os toca. Todo homem e toda mulher nascem em pecado. E eu tenho certeza que você já viu e já conheceu alguém que você tinha certeza de que estava com o diabo no couro. Fala a verdade. Como o pessoal diz aí, isso aí está com encosto. Por que diz que está com encosto? Porque o Satanás está ali, está em cima, está montado. No centro, aliás, eles chamam isso de cavalo, né? É o cavalo, está lá montado, e está agarrado, e está tomando conta. E quando o Satanás toma conta do sujeito em determinadas situações, tem até superpoderes envolvidos, né? Tem gente que eu não assisti, graças a Deus nunca vi isso, mas eu conheço um caso de uma senhora de uma certa idade já, que quando ela incorporava um espírito de criança, um herê, e diz que a mulher dava cambalhotas. Por quê? Porque estava incorporado, porque Satanás estava lá. Mas o Filho de Deus, o nascido de Deus, que tem uma nova natureza, que a sua natureza está misturada com Cristo, olha o que a Bíblia diz: o maligno não os toca. A palavra traduzida aqui como toca, a melhor palavra seria não se apega, não se agarra. Há um texto lá no Evangelho de João, quando Jesus fala para Maria Madalena assim: não me detenhas, porque eu ainda não fui para o Pai. Ou seja, dá a noção de segurar, de agarrar. É a mesma palavra que diz aí que o maligno não os toca. Por que você não vai ver um filho de Deus, um evangélico, um crente tomado por Satanás, incorporado por Satanás, falando esquisito? Porque a natureza dele já não é dele. Agora ele está em Cristo. E não só em Cristo, como o Espírito Santo veio habitar nele. E o Espírito, diz a palavra de Deus, tem ciúmes. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Meu irmão, minha irmã, Deus te deu o melhor. Se você nessa noite ainda não teve essa experiência de entregar a sua vida a Jesus, eu quero te dizer: você, se tem problema com esse tipo de situação, se tem problema com o diabo te atentando, te acordando, passando noite de madrugada, sufocado, com aquele peito que parece que você não vai conseguir sufocar, que você sabe que isso é de origem maligna, só tem um caminho para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Jesus liberta. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu já poderia terminar por aqui, porque já expliquei o versículo, mas eu quero ir um pouquinho mais além. Vânia, capítulo 1, por favor. Só para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão do pecado. Lá no capítulo 1, eu vou ler uns poucos versículos.
versículo 5 em diante. Capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele, de Jesus, e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Não falei isso logo no começo? Porque já estava aqui em 1 João. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, com Deus, mas vivemos na escuridão, se vivemos nas trevas, algo de errado não está certo. Mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus, de Jesus, seu Filho, nos purifica. Olha aí a purificação do pecado, de todo o pecado. Por quê? Porque somos dele, porque estamos nele, e porque a natureza dele está em nós, e nos purifica de todo o pecado, todo o pecado, todo o pecado, por maior que seja. Agora, olha comigo o versículo 8 e o versículo 9 para a gente encerrar. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Bateu com o que está lá no capítulo 5, versículo 18? Bateu certinho, né? Afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Ou seja, nós temos pecado. Mas o capítulo 5, versículo 18 já explicou que sim, temos pecado, mas não vivemos na prática do pecado. O pecado na vida do crente acontece, é um acidente. E o que a gente faz com esse acidente? Eu gosto de dizer que o melhor exemplo prático para a gente explicar o pecado na vida do crente é a pia de louça. A pia de louça é um negócio mágico. Você foi deitar, deixou a pia de louça zerada. Tudo no escorredor, está lá, tudo certo, a pia está limpinha, que maravilha. Aí você acorda, toma café toma café outro, dá café para as crianças, não sei o que e tal. Aí você pensa assim, amanhã, por exemplo, amanhã de manhã é meu plantão com a Helena, amanhã pela parte da manhã eu fico com a Helena, então eu cuido do café dela, eu cuido do dever de casa dela, eu cuido do banho dela, eu cuido do almoço dela. E quando eu termino essa parte toda, boto ela para a escola, eu vou lá e dou aquela geral na louça. Aí depois o que acontece? Eu almoço, aí já fica. Aí quando chega mais tarde, você vai ver, gente, de onde veio tanta louça? O pecado na vida do crente é a pia de louça. Porque se você deixar acumular, meu irmão, quantos estão entendendo? Não deixa acumular não. Pastor, entendi. O pecado é um acidente. O pecado não deve fazer morada na nossa vida. Mas olha só, pastor, peraí. A pia de louça, eu entendi a lógica da pia de louça. A pia vai enchendo, a gente vai lavando, vai limpando. Mas como é que faz para limpar o pecado na vida do crente? Agora a gente vai para o versículo 9, está explicado. Olha aí o que diz o versículo 9. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Deus, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está aí a máquina de lavar louça, está aí a lava-louça melhor que tem. Não é você que vai lavar a louça suja da sua vida, é o Senhor, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O máximo que a gente pode fazer com a sujeira é tentar esconder. Quem tem máquina de louça, quem tem lava-louça em casa, que não é o meu caso, mas eu conheci gente que tinha, todo mundo que eu conheci que tinha lava-louça em casa, é sempre a mesma coisa. O sujeito abre a lava-louça, bota lá o prato do almoço, os talheres, os copos, fecha a porta e nada aconteceu. Aí janta vai lá,
Está tudo sujo lá dentro ainda. Vai lá, bota. Se a máquina tiver 18 serviços, ele vai encher tudo. Se tiver 14, vai... É assim ou não é? Pessoal que tem máquina aí, por isso que lá em casa a gente não tem. A gente lá vai lá, moda antiga mesmo, na mão, na esponja amarelinha e verde. Então veja, você vai escondendo, é igual esconder o pecado. Gente, tem coisa mais humana do que tentar esconder o pecado? Você esconde a louça suja dentro da lava-louça. Qual é o resultado que você obtém? Uma lava-louça cheia de louça suja. A louça continua suja. E aquela, só quem pratica sabe a raiva que é você dizer assim, gente, mas não tem um prato nessa casa? Cadê os pratos? Abre lá, está tudo aqui. Ou então olha para dentro da pia, aí você vai lavar aquele prato, você vai usar na força do ódio. Porque é um absurdo, ninguém lavou. Mesma coisa o pecado. Se você ficar escondendo o pecado vai continuar ali. A mancha vai continuar ali. Davi cometeu, os irmãos sabem, um pecado terrível, um pecado de adultério seguido de um pecado de homicídio. E o rei Davi, na hora de confessar o seu pecado, ele não vai escrever um salmo, ele vai escrever 2 salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51. E no Salmo 51, ele ligou a máquina de limpar, ele limpou a lava-louça, porque ele coloca diante dos meus olhos e dos seus olhos, ele fala diante de Deus, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos se secavam. Ele sentia dentro da alma dele, como se os próprios ossos estivessem secos, ele se sentia carcomido. Tal é a força do pecado na vida do ser humano. Há um hino que nós cantamos que diz, queres do teu vil pecado escapar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Não há outro caminho, não há outra maneira de lavar a louça suja do pecado na tua vida. Nessa noite, nós estamos avisados de que sim, em Jesus, nós temos a certeza da vitória sobre o pecado. Mas que fique claro que essa certeza não é dada pelos meus méritos, eu não vou subir a escadinha e me purificar, porque isso é impossível. Mas tudo vem pelos méritos de Deus, que mandou o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E qual é o nosso papel? É nos render aos pés dele e dizer, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, e eu preciso do Senhor. Por favor, me lava, por favor, me aceita, por favor, tira isso de mim. Os meus ossos já estão se secando de tanto pecado. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E se você, meu irmão, minha irmã, que já é de Jesus, mas tem sentido que tem andado num caminho um tanto quanto pecaminoso, tem insistido no pecado ao invés de buscar a santificação, eu quero que você saia daqui com o versículo 9 na sua cabeça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Com Jesus, você zera a tua pia de louça. Com Jesus, a máquina não vai ficar cheia de louça suja, a sujeira vai embora. Jesus promove limpeza, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tenha certeza, saia daqui nessa noite, na certeza de que Jesus te dá a garantia da vitória sobre o pecado. Satanás adora nos acusar. Acusa a gente do nosso passado, acusa a gente do nosso presente, acusa a gente
de coisas que a gente pensa, que Ele mesmo às vezes quer colocar lá na nossa cabeça, de coisas que a gente vê. Ele ama nos acusar, mas aquele que é nascido de Deus, que é purificado pelo sangue de Jesus, o maligno não lhe toca, ele não se agarra conosco. E tem mais: nenhuma condenação há para aquele que é do Senhor, para os que são do Senhor Jesus, para os que vivem de acordo com o seu propósito. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, graças te damos pela certeza de que, apesar de falhos, apesar de fracos, apesar de pecadores, o Senhor nos deu o seu melhor e o Senhor promoveu a limpeza dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o nosso passado foi lançado no mais profundo do oceano. Obrigado porque ainda hoje, quando pecamos, podemos chegar confiadamente ao trono da graça, sabendo que o Senhor nos dá perdão, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toca nos nossos corações, que essa mensagem saia daqui nessa noite, convencendo corações e convertendo corações a Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A igreja ainda de olhos fechados, de cabeça baixa, eu quero perguntar nessa noite, se há alguém aqui nessa noite, que tendo ouvido essa palavra, entendeu que você é um pecador, uma pecadora, e que precisa do perdão de Deus na sua vida, e que chegou o momento de você entregar o seu coração a Jesus, eu quero te convidar a fazer, só entre você e Deus, no seu coração, faça no seu coração essa seguinte oração: Senhor Jesus, nesta noite, eu entendi que eu sou pecador, e que eu não posso ser limpo dos meus pecados, por minhas próprias obras. Por isso eu entrego o meu coração ao Senhor. Perdoa o meu pecado. Vem fazer morada no meu coração. Muda a minha vida. Amém. Se você fez essa oração comigo, entregando o seu coração a Jesus nessa noite, a igreja está de cabeça baixa, de olhos fechados. Se você fez essa oração comigo, entregando a sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Alguém orou comigo? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Senhor, graças te damos nessa noite por essa vida que entendeu a mensagem, que compreendeu que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que haja verdadeiramente mudança, que haja verdadeiramente salvação. Toma conta dessa vida, abençoa, e que haja um novo mover, que a partir de hoje haja certeza de limpeza, de paz eterna no coração, primeiramente paz com Deus, e uma paz que ninguém pode compreender, a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem do perdão de Deus. Abençoa-nos, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor.